pessoas se questionam dizendo: será que Deus conhece o futuro? Será que Deus conhece o nosso amanhã? Ou será que Deus ele pode antecipar o nosso futuro? Muito bem, são questões relevantes, são questões tão importantes que são debatidas no nosso seio. E hoje estamos aqui para poder responder essas questões. Mas para isso, eu quero convidar a você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Também seguir as nossas plataformas digitais, o nosso TikToker, o nosso Facebook, o nosso YouTube e o nosso Quai. Os links estarão disponíveis na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos passar para o nosso vídeo. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos dá a resposta de todas as nossas questões. Na verdade, Deus é o Criador do universo. Deus é o Criador de todas as coisas, tanto como as fontes do mar, tanto como o céu e a terra. Deus é o Criador dos animais, dos seres humanos e também dos vegetais. Deus é o Deus onipotente. Deus é o Criador do universo todo. E quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que Deus, por amar tanto o mundo, enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, porém, muitas pessoas duvidam, dizendo: será que Deus, na realidade, conhece o futuro? E até mesmo alguns duvidam da existência de Deus. E alguns mesmo duvidam até da segunda volta do Senhor Jesus Cristo. Mas, porém, são várias questões e também são vários tópicos e muitas pessoas têm dúvida. Se você tem uma dúvida em relação à Bíblia, coloque aqui nos comentários que eu irei ver e farei um vídeo te responder. Para já, vamos ler Amós, no capítulo 3, ao verso 7, diz: da mesma forma, o Senhor Deus nunca faz nada sem antes anunciar isso ao seu servo, os profetas. A primeira coisa é que Deus, quando Ele quer fazer algo no futuro, ou seja, quando Deus quer fazer alguma coisa, nada que Ele faz sem antes anunciar aos profetas. Lembremos, Deus, quando queria trazer o dilúvio sobre o mundo, Ele primeiro antecipou a quem? A Noé. Ele diz que Noé: eu vou destruir o mundo, vou destruir o planeta pelas águas, mas antes faça uma arca para que você e a sua família possam se refugiar dentro da arca. E assim Noé o fez, e Noé, obedecendo a Deus, Deus fez com que viesse um grande dilúvio para destruir todos aqueles que eram rebeldes, todos aqueles que não ouviam e não obedeciam à palavra de Deus. E isso não termina por ali. A Bíblia continua mais nos dizendo, no livro de Isaías 7,14 diz: pois bem, o próprio Senhor lhes dará um sinal. Uma jovem ficará grávida e dará à luz um filho. Ela lhe dará o nome de Emanuel. Essa profecia é dada ao profeta Isaías. Deus fala para o profeta Isaías que, olha, no futuro, uma virgem ficará grávida do Espírito e nascerá um menino. E vocês, ou seja, lhe porão o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Nesses dois versos nós compreendemos algo tão importante, que é a primeira coisa: Deus conhece o futuro, sim. Deus conhece o amanhã, Deus conhece o hoje. E acima de tudo, Deus, nada que Ele faz sem antes antecipar, ou seja, sem antes informar ou anunciar aos profetas. Deus revela tudo para seus profetas e Deus conhece claramente o futuro. E não só, a palavra de Deus vai dizer que todas essas profecias se cumpriram. Primeiro nós notamos que o profeta Isaías, quando foi dada a profecia em relação à gravidez da Virgem Maria, nós notamos que isso cumpriu-se. A Maria ficou grávida e nasceu um menino que lhe colocaram o nome de Emanuel, que Emanuel traduzido significa Deus conosco. E a outra forma que Deus também revela o futuro para as pessoas é a respeito dos sonhos. O livro de Números 12, verso 6 diz o seguinte: pois ele disse, preste muita atenção às minhas palavras, quando há um profeta entre vocês, eu, o Senhor, me comunico com ele em visão, falo com ele em sonhos. E nós recorremos à história de Daniel. Daniel foi um dos profetas que Deus conversou com ele em sonho, em visão. E tudo quanto Deus falou com Daniel, isso cumpriu-se. E algumas profecias que foram profetizadas e foram dadas, algumas visões que foram dadas ao profeta Daniel, elas hoje estão se cumprindo no nosso meio. Por exemplo, a visão dos sinais dos tempos. Alguns sinais encontram-se no livro de Daniel que hoje estão se cumprir no nosso meio. Com isso, nós afirmamos e a Bíblia afirma dizendo que Deus conhece o futuro. Porém, essa ideia de que Deus não conhece o futuro não é uma ideia baseada na Bíblia. Deus conhece o nosso futuro, sim. Deus conhece o amanhã. Deus conhece o que vai acontecer consigo, o que vai acontecer comigo amanhã. Mas, porém, o ser humano não conhece o futuro. O ser humano não conhece o que vai lhe acontecer daqui em diante.
mas Deus conhece o que vai acontecer conosco. E não só, o livro de Mateus 1, do verso 22 a 23, nós encontramos ali o cumprimento da revelação do futuro que Deus prediz para os seres humanos, para os seus profetas. Leia comigo, diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Olhe, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, a qual será dado o nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Na verdade, Maria nasceu esse menino e foi dado o nome de Emanuel, que é traduzido Deus conosco. E não só, o livro de Miqueias 5, verso 12, a Bíblia diz: o Senhor diz: e você, Belém Efrate, e a pequena entre os clãs de Judá, mas de você sairá o chefe de Israel, o qual logo virá a mim. Sua origem é antiga, de um tempo muito distante. A Bíblia diz que essa foi uma profecia que foi dada, mas o profeta aqui vai dizer que essa profecia cumpriu-se no livro de Mateus 2, do verso 1, que diz: Jesus nasceu em Belém, na província da Judeia, no tempo em que Herodes era o rei. Nessa mesma época, alguns homens sábios, vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém. Nós encontramos o cumprimento profético do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus já havia sido profetizado há tanto tempo atrás. Até o lugar onde Jesus iria nascer estava profetizado. Jesus nasceu no Belém de Judas, e isso estava profetizado no Antigo Testamento, lá no livro de Miqueias, no capítulo 5, no verso 2. Por isso, querido, é tão importante que nós possamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, para não sermos enganados. Na verdade, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus conhece todas as coisas que acontecem conosco. Por isso a Bíblia nos chama a atenção, diz: examinai a Escritura, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna. Meu querido, o meu futuro depende de Deus. O teu futuro também depende de Deus. E Deus conhece o que vai acontecer conosco. Por isso, precisamos nós de entregar nossa vida a Deus, orarmos a Deus, e todos os nossos planos, projetos traçados, devemos entregar nas mãos de Deus, para que Deus possa os abençoar e assim para que Deus possa os tornar em realidade. Nada que nós possamos fazer pelas nossas forças, pois nós somos seres humanos, dependemos do próprio Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas e Ele conhece todas as coisas e Ele é sábio o suficiente para nos conduzir, nos dirigir e nos dar tanto aquilo que nós precisamos, ou seja, aquilo que nós queremos. E a Bíblia diz: então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E essa é mais uma verdade que chegou até você. Para isso, quero convidar já você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E não se esqueça de seguir as nossas plataformas digitais, a nossa página do Facebook, o nosso YouTube, também o nosso TikTok e Quai. Estaremos a disponibilizar todos os links na descrição desse vídeo. E se ficou uma dúvida, deixa aqui nos comentários. E acima de tudo, se tens uma dúvida sua que tem a ver com a Bíblia, algo que você não consegue entender melhor, deixa aqui nos comentários que eu verei e farei um vídeo te respondendo. Que Deus te abençoe, um forte abraço, beijo e tchau.